e ele foi também dono de teatro. Chegou um momento em que ele se associou a essa companhia na qual ele havia entrado. Ele é intocável, né? Tem ator que tem medo de Shakespeare, né? Então, mas ele sempre foi popular, e a abordagem que hoje em dia nós temos que dar a ele, que tentar resgatar, é essa, de um autor extremamente popular, né? Para o povão. Ele escrevia, nas peças dele você encontra satisfação, né, para quem vai assistir a peça, tanto para o pessoal iletrado, ele se preocupava com o pessoal que ficava em pé ali na frente do teatro, ele se preocupava com o pessoal da galeria, que tinha formações, e tinha poesias de alto nível, né, para o pessoal que era mais exigente, que tinha uma formação. Então ele conseguia contemplar todos. Uma peça tem desde piada de baixo calão até a mais alta e nobre poesia, né? Isso tudo dentro de uma peça. Então ele tinha essa preocupação, justamente porque ele era dono de teatro, ele vivia daquilo e foi uma pessoa extremamente bem sucedida, né? Comercialmente falando, porque ele sai da cidade dele fugido, mas depois ele consegue comprar, ele vai ser dono da maior propriedade que tem naquela cidade. Ele compra a maior casa da cidade e põe a família dele para viver lá, né? E ele, periodicamente, ele fazia viagens, Stratford, Londres, né? Ele viajava. Ele manteve a família em Stratford e ele vivendo em Londres, né? Ele vai ter mais 2 filhos, né? São gêmeos, que vão nascer 3 anos depois da primeira filha, né? A Judith e o Haminet. Haminet, não é Hamlet. A diferença é entre tira o L e põe o N, né? no nome, tá? Eles nascem, eles são gêmeos. E em 1609, o Hamlet morre com 11 anos de idade. É uma perda que muitos acham que mexeu demais com Shakespeare, né? Era o único que poderia propagar, continuar o nome dele, né? Era o herdeiro dele, masculino. As outras 2 meninas não traziam o nome dele. Uma das razões também porque não existem mais Shakespeare, né? Acabou, mesmo os irmãos de Shakespeare, que podia ter tido descendência, também tiveram meninas só, né? Então acabou o nome Shakespeare, a família Shakespeare acaba ali, e a morte de Hamlet também, mais uma perda nesse sentido. Vai escrever tragédias, vai escrever comédias e vai escrever peças históricas, tá? Entre essas vão dar em torno de umas 40 peças. A gente tem aí críticos que acham que são 38 peças que sobreviveram, outros que acham que são 39, outros que acham 40, justamente porque em algumas peças é difícil comprovar que seja realmente de Shakespeare. O que nós não temos nenhuma dúvida é que 37 peças, pelo menos, ele escreveu. Por que não há nenhuma dúvida em relação a essas 37 peças? Porque depois que Shakespeare morre em 1616. 2 colegas dele, John Henry e o Henry Condell, vão reunir todas as peças de Shakespeare que eram daquela companhia e vão publicar aquilo que ficou conhecido no mundo inteiro como o primeiro fólio, ou seja, primeira edição dos trabalhos completos de Shakespeare, né? Chama First Folio, primeiro fólio. E nesse fólio você tem 36 peças, divididas em tragédias, comédias e peças históricas. Aí falou, não, você acabou de falar 37, certeza, né? Cadê a outra? É que ninguém sabe por que, na época, uma peça ficou de fora. E todo mundo, ela já tinha inclusive sido representada. Existe documento dela com o nome de Shakespeare, chamado Péricles. Ninguém sabe por que essa peça ficou de fora do fórum, né? Talvez por falta de tempo para eles fazerem toda a edição lá, ou então talvez porque ela estivesse com uma outra companhia e eles não tiveram autorização da companhia, porque a peça agora era da companhia, não era mais do autor, né? Então talvez estivesse na mão de uma outra companhia, mas eles não conseguiram incluir. Mas todo mundo sabia que Péricles era de Shakespeare. Péricles está fora do primeiro fórum.
E tem 36. Então, 36 peças mais essa que está fora, todo mundo sabia que era dele, são 37, nós temos certeza absoluta. Né? As outras que vêm depois, algumas são participações, como a colaboração com o Fletcher, que eu falei no início, né? E umas outras que ainda tem dúvida. Né? Tem uma peça chamada Cardenio, que é aquela que eu falei que todo mundo sabe que Shakespeare escreveu, mas ninguém nunca leu, porque sumiu o texto. Tem só o registro da apresentação dela no caderno de anotação do proprietário do teatro. Né? Cardenio nessa de Shakespeare. Ninguém sabe como estava o texto, porque ninguém viu. Agora, recentemente, a Casa Arden reconheceu uma peça dele que é baseada nessa peça, que muitos reconhecem como mais uma obra de Shakespeare, sendo reconhecida agora, no século XXI. Né? Então existe ainda pesquisa. Shakespeare ainda é uma coisa viva. Tá? Às vezes a gente ouve Shakespeare e acha que é uma coisa assim do passado. Shakespeare ainda é bem vivo, né? Ele ainda está bem presente. Né? Aliás, o nome Shakespeare, eu acho que é uma das marcas mais conhecidas no mundo inteiro. Né? Eu gosto de falar que Shakespeare e Coca-Cola são as duas marcas mais conhecidas no mundo inteiro. Né? Só que ninguém sabe o que tem dentro. Ele é conhecido superficialmente. E só na superfície. Né? Às vezes a gente pega só o saborzinho do açúcar meio que passa por aí. A gente não mergulha nele e ele é profundo. Tem muita coisa interessante ali escondida. Então, com esse contexto todo, a gente agora vai falar da tempestade. Tá?